Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça de me acompanhar no meu canal se inscrevendo, ou então curtir as minhas postagens no YouTube, ou então me acompanhar no Instagram, que o perfil estará na bio, tá bom, gente? Bom, gente, na aula passada a gente falou então sobre os movimentos da Terra, iniciamos sobre o movimento de rotação e também falamos sobre os fusos horários, né? Até porque os dois assuntos têm muita relação, né? Que o movimento de rotação é quando a Terra faz um giro em seu próprio eixo, o chamado eixo de rotação. Esse giro ele tem um valor de 360 graus e dura 24 horas. E a partir desse cálculo a gente consegue ver sobre a questão dos fusos horários, que a gente viu que as longitudes e os meridianos têm relação com os fusos horários, que a cada 15 graus de longitude ou de meridianos, as horas vão sendo modificadas, tanto para mais quanto para menos. E aí o meridiano de Greenwich seria o meridiano de referência. Hoje a gente vai continuar, na verdade, esse assunto sobre os movimentos da Terra, em parceria com a minha colega, a professora Sâmara, colega minha da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, de Florianópolis. E vamos também falar sobre as estações e as zonas térmicas. Então, os três assuntos têm bastante relação também, tá bom, gente? Bom, para a gente entender então um pouco a questão dos movimentos da Terra, sobretudo sobre a translação, a gente precisa voltar àquela aula sobre as coordenadas geográficas, sobre paralelos e sobre latitudes. Então eu vou de novo fazer aquela introdução sobre a linha do Equador, né? A gente viu que a linha do Equador é a linha que corta o hemisfério, né? Que corta na verdade o planeta e divide o nosso planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A palavra hemisfério vem de metade, que é uma palavra de origem grega, então fez essa divisão. E a partir da linha do Equador a gente tem a latitude, que é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, tanto para norte quanto para sul. Lembrando que as latitudes elas variam de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul, certo? E aí tem outros paralelos que são menores, que também está associado à linha do Equador, que eles são bastante importantes, que a partir disso a gente vai ver sobre a questão das zonas climáticas do planeta. Não é nossa intenção falar detalhadamente o clima, porque existem outros fatores que definem o clima, mas essas zonas climáticas e as latitudes, elas já ajudam a determinar por que tais áreas são mais quentes do que as outras, certo? Então, alguns paralelos são bastante importantes, daí tem alguns nomes, né? O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então vocês guardem bem esses paralelos, que a gente vai falar melhor quando a gente for entrar então nas chamadas zonas térmicas. Esses paralelos dividem a Terra em zonas climáticas, né? A intertropical, que fica entre os trópicos e a linha do Equador, a subtropical e as polares, tá bom, gente? Eu vou até aqui colocar uma caneta e agora eu vou precisar bastante dela para poder explicar melhor esse assunto. Bom, aqui então tem o mapa mundi, né, das zonas térmicas. Então, para a gente entender um pouco da questão das zonas térmicas, então assim, a zona tropical ela situa-se entre 0, que é a linha do Equador. Lembra que a linha do Equador é o ponto de referência para a latitude. E 23 graus de latitudes, tanto para norte quanto para sul. Então, por exemplo, 23 graus está aqui, onde está o Trópico de Câncer, e 23 graus para o sul, onde está o Trópico de Capricórnio. Nessas zonas, a chamada zona intertropical é onde ocorre maior incidência solar, certo? E eu vou explicar isso para vocês e por que esse 23 graus é importante, porque esse 23 graus é o chamado eixo de inclinação do nosso planeta. Então, o nosso planeta ele não é exatamente o eixo perfeito, existe esse leve grau de inclinação que define as estações do ano, explica por que tais regiões recebem maior incidência solar, como é o caso então da região da linha do Equador entre os trópicos, ela recebe maior incidência solar, por isso que nessas áreas a gente tem climas mais quentes. Lógico que isso não é um fator, viu? A gente depois, não é a nossa intenção falar sobre isso, mas se a gente for detalhar o clima, existem lugares que ficam próximo à linha do Equador que também faz frio, por exemplo, na Cordilheira dos Andes. Fica próximo à linha do Equador e tem temperaturas frias, mas aí é outros fatores, a questão das altitudes,
a influência do mar, a influência do relevo, da continentalidade, que não é o caso da aula de agora, tá bom, gente? Depois tem a zona temperada, tanto para o sul quanto para o norte, então entre 23 graus e 66 graus de latitudes. A incidência solar varia conforme as estações. No verão a incidência é maior, por isso que a temperatura é mais quente, e no inverno a incidência é menor. Um exemplo que a gente pode citar é a região onde está o sul do Brasil. Ela situa-se na zona temperada e por isso que o inverno na região sul do Brasil tende a ser mais frio do que o resto do país. Por causa que a incidência solar está menor, entendeu, gente? Lógico, daí tem os veranicos, né? Aquelas mudanças climáticas devido a alguns fatores como desmatamento, aquecimento global, mas não é o caso, isso a gente pode deixar para as outras aulas, tá bom? E aí tem as zonas polares, né, ou glacial, que situa-se entre as latitudes de 66 graus e 90 graus, né, de latitudes, onde a incidência solar é menor. Então, por isso que o clima é bem mais frio, né? Por isso que é o clima polar, aquele clima que faz praticamente inverno durante o ano todo, enfim. E aí, aqueles paralelos que eu falei para vocês, ele acaba dividindo as zonas climáticas, né? Então, por isso que tem esses paralelos, por isso que são importantes, né? Os trópicos, né? E aí depois os círculos polares árticos e antárticos, tá bom, gente? Bom, agora que a gente fez aquele breve resumo sobre as zonas térmicas, sobre os paralelos, sobre as latitudes, vamos então agora falar do movimento de translação, que é o foco da nossa aula, né? É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Não é uma volta circular, mas é elíptica, né? Então esse movimento tem uma duração de 365 dias e 6 horas, né? Então distribuído em 12 meses, que formam o calendário. Lógico que outros povos têm outros calendários, né? Existem povos que inventam outros calendários, mas não é o caso. A gente está falando da questão no sentido do sistema solar, né? Aqui tem a velocidade aproximada de 30 km por segundo. Essas 6 horas que tem no nosso a mais, o que acontece? A cada 4 anos a gente tem um dia a mais, que é o chamado ano bissexto. Por exemplo, a gente está em 2020 e aí teve o dia 29 de fevereiro, né? Então esse ano, por exemplo, a gente vai ter 366 dias, tá bom, gente? Bom, falando agora das translações, né? O movimento de translação é responsável pelas estações do ano, tá bom? E aí agora a gente precisa entender um pouco a questão das estações do ano, ela altera não só a temperatura, mas também a iluminação solar. E aí existem nomes específicos, que são os solstícios, os equinócios, enfim. Então, os solstícios são épocas onde o hemisfério norte e sul são desigualmente iluminados. Por exemplo, no verão, se está verão no hemisfério sul, o nível de radiação solar e iluminação é maior, e no hemisfério norte é menor. Então, por isso que, por exemplo, durante o verão, aqui no hemisfério sul, os dias são mais longos do que as noites. Enfim. E aí tem o solstício de inverno, que as noites são mais longas que os dias, né? Isso, no caso, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Os equinócios, a palavra equinócio tem a ver com igual, são épocas que o hemisfério norte e sul são igualmente iluminados, certo? E as durações dos dias da noite são iguais nos dois hemisférios. Gente, então aqui tem os equinócios, né? Então, uma coisa também importante a gente falar, que o Sol, tem momento que a Terra está mais próximo do Sol e mais afastado do Sol, que é o afélio, que é o ponto mais afastado, que é no dia 4 de julho, e o periélio, que é o dia 4 de janeiro, né, do Sol. Aqui tem mais ou menos o calendário, né, do equinócio, solstício, né? É importante lembrar dessa data, que essa data representa justamente a mudança, né, das estações. Né? Lembrando que as estações são invertidas por hemisfério. Por exemplo, agora a gente está no inverno no hemisfério sul, o hemisfério norte está no verão. Daqui a pouco a gente vai entrar na primavera no hemisfério sul, enquanto isso no hemisfério norte a gente vai entrar para o outono. Estou dando um exemplo e aqui tem exatamente as estações, né? Bom, aqui eu estou falando mais do hemisfério sul, que já que a gente vive no hemisfério sul, então aqui mostra, ó, o equinócio de outono, que marca o outono no hemisfério sul, é dia 23 de março. O solstício de inverno, né, no hemisfério sul, quando a noite vai estar mais longa. Depois vai ter o equinócio da primavera, que vai ser no dia 23 de setembro, que daí vai dar início à primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. E aí o solstício de verão, que é no dia 21 de dezembro, onde começa o verão no hemisfério sul, certo?
Bom, eu não estou falando aqui do hemisfério norte, porque para a gente não alongar muito, mas isso é só para vocês entenderem como ocorre aí, no caso do hemisfério norte, esses equinócios, solstício, é ao contrário, tá bom, gente? Então aqui mostra a trajetória, né, do movimento de translação e também com isso também a questão dessas mudanças de estações, de iluminação solar, dependendo da região, enfim. Aqui tem um exemplo, né? Esse aqui eu adoro esse infográfico, que daí mostra exatamente como é que é a órbita, né, do planeta Terra sobre o momento de translação. E ali vocês estão vendo que ali é o periélio, quando está mais próximo, e o afélio, quando está mais afastado. E ali tem o cálculo, né? Qual que é o nível de afastamento e aproximação da Terra em relação ao Sol durante o movimento de translação, tá bom, gente? Bom, aqui mostra mais ou menos como é que estão os raios solares, né, no verão e no inverno, né? Então, por isso que a linha do Equador ela não sofre muita alteração, porque ela vai estar bastante iluminada, seja ela no inverno, seja no verão. Mas já nas outras áreas, né, nas zonas temperadas e polares, daí já muda, né? Por exemplo, no verão os raios solares estão bem mais fortes em relação às zonas temperadas, então por isso que as temperaturas são mais quentes. E durante o inverno, os raios solares estão menores na chamada zona temperada do sul, né? Então, por isso que no inverno, no hemisfério sul, faz mais frio, por causa que a iluminação solar é menor e também os dias são mais curtos, tá bom, gente? Então, aqui tem um infográfico, na verdade é uma imagem, né, sobre o inverno e o verão no hemisfério sul. Lembrando que no hemisfério norte vai estar inversamente. Aqui tem o eixo de inclinação do planeta, isso aqui é muito importante. Se não tivesse eixo de inclinação, sabe o que ia acontecer? O nosso planeta só ia receber uma grande quantidade de iluminação na região da linha do Equador. E não é isso que ocorre, né, gente? Daí por isso que a gente tem iluminação também nas outras áreas, né? Na zona temperada, na zona polar, certo? Aqui tem as datas, né? No hemisfério sul e no hemisfério norte, né? Do equinócio. Então aqui, ó. Aqui tem as datas. Foi aquilo que eu expliquei anteriormente, né? Sobre os equinócios, solstício, as datas, né? Aquelas datas coincidem com a mudança de estação, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, né? Lembrando que também, viu, gente, o Sol, apesar de aparentemente nascer a leste e se pôr a oeste, ele não nasce exatamente no mesmo local, então ele também muda, viu? A direção é a mesma. Por exemplo, o Sol, ele nasce a leste, só que ele não nasce exatamente no mesmo local. Aqui mostra exatamente como é que tá, onde vai nascer o Sol, onde vai se pôr, né? Aqui no dia 21 de março, né? Aqui no dia 22 de junho ele já vai mudar a localização. A direção não vai mudar, mas tanto para o nascer quanto para o pôr do sol, mas vai mudar a localização. Aqui no dia 23 de setembro e no dia 22 de dezembro. Tá bom, gente? Então vocês estão vendo que está bem alterado, né? A localização do nascer no pôr do sol. Tá bom, gente? Aqui mostra exatamente, né, como que está o verão e inverno, né, no hemisfério norte e no hemisfério sul, né, e também a iluminação. Isso aqui é uma imagem de satélite, né, que mostra isso. Em alguns lugares, que é bem interessante, né, nas zonas polares, as estações são bem diferentes, né? Na verdade, não tem uma estação quente, só que tem aquela estação que é mais iluminada. Então, geralmente, o verão nos polos são bem mais iluminados, e aí por isso que, já que os raios solares são diferentes, né? Ele não é que nem, por exemplo, no hemisfério sul, ou na verdade próximo à linha do Equador, que o sol nasce, se pôr, daí tem o sol da meio-dia. Lá, como os raios solares são diferentes, não existe o nascer e o pôr do sol, e aí por isso que a gente tem o chamado sol da meia-noite. Então vocês estão vendo que ele não está se pondo e nem está nascendo, ele está praticamente tendo a mesma direção, né? E aí isso é o chamado fenômeno do sol da meia-noite. E durante o inverno é o contrário, daí essa região fica praticamente às escuras, né, durante o inverno todo. Tá bom, gente? Bom, era isso. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. E eu sei que é um conteúdo um pouco complicado, né? Quando a gente fala do movimento, o movimento de translação é mais tranquilo, mas quando a gente entra em estação é importante a gente lembrar aqueles assuntos para a gente poder entender melhor, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e também da explicação. E qualquer dúvida estarei à disposição. No mais era isso, que vocês tenham uma ótima semana e fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.